E aí pessoal, beleza? Aqui é o William trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje vamos para o segundo vídeo da análise da carretilha Haibo Venom. No último vídeo vocês puderam conferir alguns detalhes como estética, algumas informações técnicas passadas pelo fabricante e as minhas primeiras impressões em relação a esse equipamento. Mas hoje vamos um pouco mais a fundo e vamos conhecer esse equipamento por dentro, vamos conhecer todos os detalhes dela. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, como sempre, é tirar aqui o carretel para que a gente possa seguir com essa montagem. Nesse caso aqui, essa carretilha tem a tampa fixa, então por enquanto a gente pode deixá-la aqui no lugar. Mais à frente a gente vai precisar soltar essa tampa, tirar essa tampa do lugar e eu vou mostrar para vocês como que isso deve ser feito. Aqui na parte de dentro nós temos dois parafusos, então em algum momento precisaremos abrir essa tampa para poder fazer a remoção dele também. Para soltar aqui a manivela a gente precisa de uma chave semelhante a uma fenda. Uma fenda funciona, mas a chave real aqui seria uma espécie de uma fenda que tem um pininho redondinho no meio. Como eu não tenho essa chave aqui no momento, nós vamos usar uma chave de fenda tradicional, só tomando cuidado para ela não escapar, para não arranhar o parafuso, né? Para não estragar o parafuso. O restante da montagem a gente vai usar a chave Phillips normalmente. Lembrando, essa é uma carretilha de manivela esquerda, então a porca deve ser desapertada no sentido horário. Então aqui ó, tirando a manivela, abaixo dela nós não temos nenhuma arruela. Já sai aqui a estrela de fricção, como podem ver é uma estrela muitíssimo bonita, toda feita em alumínio. E ela não tem a rosca fixa nela, tá? Muito bonita, olha, lembra muito as rodas de algumas Mercedes, né? Fixa nela nós temos apenas o sistema que faz o clique, aquele ponto a ponto da estrela de fricção. Abaixo dela temos a mola, que é quem faz a força, né? Quem mantém ela sempre na posição original dela ali. Aqui temos uma porca feita de latão. Abaixo da porca temos as arruelas com barriga. Uma com a barriga para cima, outra com a barriga para baixo. Essas arruelas são chamadas de arruela prato ou mola prato. Eu prefiro chamar dessa forma porque fica um pouco mais fácil para vocês entenderem que são arruelas um pouco diferentes. Abaixo delas temos aqui uma arruela tradicional, mais fininha, dentro na casa ali de 0,5 milímetros, e logo abaixo dela temos o rolamento de apoio do eixo da manivela. É um rolamento tradicional, uma medida, podemos dizer que bem padrão, 14 milímetros de diâmetro externo, 4 milímetros de largura e o furo aqui com 8 milímetros. Vamos tirar aqui o botão da sintonia fina ou do ajuste fino. Nós não podemos falar sintonia fina, né? Porque sempre tem alguém criticando, falando que sintonia é coisa de televisão. Mas enfim, vamos continuar fazendo o nosso vídeo como a gente sempre fez, né? O que interessa aqui é a informação que a gente passa e não a forma com que a gente pronuncia o nome de alguma peça em específico. Então antes que a gente comece a desmontar o chassi em si, vamos fazer o seguinte, ó. Comentei com vocês que em algum momento a gente precisaria soltar a tampa. Então para isso nós temos um parafusinho aqui, ó. Esse parafusinho segura uma chapinha que segura o eixinho dessa tampa, tá? Então vou mostrar para vocês aqui, ó. Vou usar aqui uma chavinha um pouquinho mais fina para evitar de arranhar ali a tampa, ó. Então aqui ó, o parafuso. E temos essa chapinha aqui, ó. Vejam que essa chapinha tem um recorte aqui aonde vai o parafuso e aqui na frente um recorte aberto que é o que se encaixa lá no pino para poder segurar ele. Então é basicamente isso, ó. Esse pino aqui ele tem uma usinagem, então essa parte que fica para fora ela é mais fina e essa parte que fica para dentro do outro pino é um pouquinho mais grossa. Então ó, ela trabalha aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Então essa chapinha se encaixa aqui e impede que esse eixo, né, saia por completo lá do outro pininho. Essa carretilha tem o chassi e a lateral da manivela feitos em alumínio. Então, por esse motivo, os parafusos aqui terão rosca fina. Muito cuidado com essas roscas, porque são muito fininhas e a chance de estragar é bem grande. Então, são dois parafusos aqui dentro.
um parafuso aqui na parte de trás, bem debaixo aqui do gatilho, um parafuso menorzinho, e ele tem a cabeça, podemos dizer que semi-chata. E aqui debaixo, mais um que também tem uma cabeça semelhante. Então, feito isso, ó, simples, tiramos aqui a tampa. O rolamento do ajuste fino ou da sintonia fina deve ser removido por dentro, então para tirar ele, para trocar, é necessário abrir a carretilha, tá? A travinha fica aqui por dentro. Essa carretilha vem com um antirreverso de micro roletes, que por sinal parece ser de excelente qualidade. Muito possivelmente essas partes de aço aqui devam ser feitas de aço inox, justamente por ser uma carretilha focada na pesca de água salgada, tá? Então aqui eu percebo que os roletes são micros, são fininhos, né? E outro detalhe aqui é que as molas que posicionam os roletes também são feitas de metal. É muito comum a gente pegar rolamentos de micro roletes, até mesmo os comuns, que as molinhas ali que ficam pressionando os roletes são feitas no próprio plástico da estrutura interna ali do antirreverso. Aqui nós temos a bucha, que trabalha em conjunto com o antirreverso, e essa bucha é semelhante às que são usadas nas carretilhas da Shimano. Vejam que ela tem os dois dentinhos aqui, ó, que se encaixam nesse primeiro disco, que é feito de aço. Podem ver, ó, que o disco tem aqui, ó, um furo, além dele ter o encaixe ali mais retangular para o eixo, ele tem também uma extensão, tá, desse furo mais quadradinho aqui, justamente para encaixar essa bucha aqui, ó, dessa forma. Então ali nós temos o primeiro disco de freio, que algumas pessoas chamam de tampa do freio, né, ou tampa da coroa. O primeiro disco de carbono, vejam que é um disco macio, mas é um disco um pouquinho mais grosso, tá? Ele não chega a ser tão fininho. É um disco com uma área de contato bem razoável. O segundo disco de aço, que já tem um furo um pouquinho maior, mas ele tem os dentinhos que se encaixam aqui na coroa. O segundo disco de carbono. O terceiro disco de aço, que é um disco um pouquinho mais grosso, e ele tem esse recorte no centro dele ali, ó, para encaixar essa outra peça aqui. Eu sinceramente não sei qual que é a finalidade desse recorte, e essa peça do meio, ela é feita numa chapa um pouquinho mais grossa do que a chapa do disco em si. O terceiro disco de carbono, aqui o terceiro disco de aço, e junto dele saiu uma molinha que trabalha em conjunto com esse pininho aqui, ó. Eu vou falar para vocês qual que é a função desse pininho. Pessoal, essa carretilha foi testada antes dela ser desmontada. Então eu posso falar para vocês algumas coisas que a gente já observou durante esse uso dela, durante esse teste dela, tá? E durante o vídeo eu vou comentar com vocês. Como eu disse, ó, esse disco que saiu juntamente com uma molinha, e essa molinha, junto com aquele pino, ficam encaixados nesse furinho aqui, ó. Eles passam por aqui, esse disco é o que empurra ela para baixo, e ela vaza desse lado aqui, ó. Vejam que essa engrenagem de plástico, que é quem gira o eixo sem fim, ela é fixa junto aqui com a coroa. Ela não é colada aqui, mas ela tem esses 3 pinos de encaixe, então essa engrenagem de plástico gira junto com a coroa. Ao contrário das carretilhas mais tradicionais, onde essa engrenagem de plástico gira junto com o eixo. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos uma observação a se fazer. Quando o peixe toma linha e o carretel girando, ele vai obrigatoriamente girar a coroa também. Como essa engrenagem é fixa na coroa, essa engrenagem vai girar também, vai girar o eixo sem fim e o guia de linha vai andar. Então, uma observação. Essa carretilha não tem guia de linha sincronizado com o arremesso. O guia dela é sincronizado apenas com a tomada de linha. Aqui nós temos o pinhão e o suporte do pinhão. As molas são um pouquinho mais compridas e um pouquinho mais durinhas, justamente por ser uma carretilha de perfil maior. O pinhão, vejam que é um pinhão, apesar de ser mais robusto, ele é um pouquinho mais curtinho, tá? Não é um pinhão tão comprido, porém ele é extremamente reforçado. Os dentes dele são grandes e a estrutura dele é toda muito reforçada, tá? O pescocinho dele aqui é bem grosso, então realmente é um pinhão feito para durar. O suporte do pinhão tem aqui um reforcinho de aço, vejam que aqui tem um pininho de aço.
o que já é suficiente para manter a integridade desse suporte. Pessoal, uma coisa que eu observo aqui é o seguinte: normalmente esse disco dentado, essa catraca que faz o gatilho subir, geralmente ela fica por cima dessa engrenagem de plástico, que é quem faz o guia de linha andar, né? Nesse caso aqui ela fica por baixo. Então, para tirar esse disco dentado, para tirar essa catraca, é necessário desmontar esse mecanismo aqui do guia de linha, para depois tirar essa engrenagem junto com o eixo sem fim e depois tirar esse disco aqui com esses dentes. Então, lembrando, como é uma carretilha com chassi em alumínio, os parafusinhos aqui tem a rosca fina também. A carenagem é somente parafusada mesmo, dos dois lados. A porca que segura a unha é feita em alumínio, como eu já comentei lá no primeiro vídeo dela. Aqui nós temos a unha dela, que aparentemente é feita em aço inox, e é uma unha bem comprida. Então, para soltar o eixo sem fim, nós tiramos aquela arruelinha de pressão. Abaixo dela tem mais uma arruelinha, que essa serve como um calço, como uma tampinha, né, para todo aquele mecanismo. E o eixo já sai aqui por completo. Aqui eu já posso observar o seguinte, ó. Desse lado aqui do eixo, do lado oposto da manivela, abaixo daquela arruelinha mais larga, nós temos essa arruelinha bem estreitinha, que serve como um calço. Temos uma bucha, então isso já é um ponto positivo. Como é uma carretilha desenvolvida para pesca em água salgada, é natural que eles queiram colocar uma bucha no eixo sem fim. Mas caso você queira trocar, mais à frente aí eu vou passar as medidas para vocês, tá? Então aqui nós temos um eixo razoavelmente pesado, muito possivelmente ele é feito em latão, né, em bronze, porque dá para ver que aqui no miolinho dele, ó, a cor amarela, tá? E ele é bem pesadinho. Se ele fosse em alumínio, ele seria bem mais leve. Aqui desse lado da engrenagem também temos uma bucha, então é possível fazer a adição de um rolamento. Caso você tenha interesse em colocar um rolamento nela, a medida vai ser de 7 diâmetro externo, 3 de largura e o furinho do rolamento vai ter 3 milímetros. Esse eixo que mantém o guia de linha em pezinho, ele tem dois recortes aqui do lado, ó, um aqui e um aqui, e ele é oco. Então, esse eixinho aqui da tampa, ele entra aqui, e nessas duas ranhuras que ele tem aqui, nesses dois recortes, é onde aquela chapinha que eu mostrei para vocês, essa chapinha aqui, ó, ela se encaixa aqui. Então, esse eixo vai estar sempre seguro aqui dentro do outro. E vocês podem ver, ó, que aqui dentro tem uma mola. É por isso que quando a gente abre a tampa, né, destrava ela, ela já pula para fora. A capa do eixo sem fim de plástico tradicional, vejam que desse lado aqui ela tem um furinho menor, que é onde fica a outra pontinha do eixo, né? Mas não se assustem, como eu já comentei, existe a possibilidade de colocar um rolamento aqui. Então, mesmo que esse lado da capa do eixo sem fim seja fechadinho, seja um furinho pequeno, você não ficará limitado, né, de colocar um rolamento ali. O guia de linha, como eu já comentei lá no outro vídeo dela, ele é bem largão, mas ele não é cônico, tá? Ele não tem aquele formato de funil. Aqui a catraca já saiu junto, as duas peças que trabalham em conjunto. Esse disco aqui com esses dentes é responsável por fazer o gatilho subir. Quando você aperta o gatilho, ele fica próximo aqui. E quando você gira a manivela, esses dentes dela vão empurrar aquele bracinho articulado do gatilho para cima. Então o gatilho desarma, né? E essa pecinha que está presa com ela aqui funciona como um segundo antirreverso. É uma peça que não é comum em carretilhas pequenas, mas é comum em carretilhas de perfil 300, como na Titan SW, Titan FW, na Lijos da Piscifan, é comum a gente encontrar essa peça aqui, que basicamente funciona da seguinte forma: quando você gira a manivela, essa pecinha vai meio que levantar, ela vai se afastar dessa forma aqui, então esse disco vai girar praticamente livre. Quando o peixe toma linha ou você faz força com a carretilha para trás, por exemplo, e ela vai travar, o antirreverso vai segurar o eixo e essa peça também entra em ação. Então, quando você gira para trás, vocês podem ver, ó, que ela se movimenta e a pontinha dessa peça trava aqui na parte de trás desse dentinho. Então isso aqui funciona como um segundo antirreverso e é um reforço para o antirreverso, o que é muito bem-vindo e muito interessante em carretilhas que são feitas para fazer mais força.
Agora, outra coisa que vocês podem observar, ó, é que esse disquinho dentado, ele é cheio de buraquinhos aqui, ó, cheio de bolinhas, né, em baixo relevo aqui. Então lembra que eu comentei com vocês que quando eu tirei esse disco aqui, saiu uma molinha e uma pecinha junto com ela, é basicamente os responsáveis por fazer aquele cliquezinho da tomada de linha. Tá? Então essa pecinha de aço fica encaixadinha dentro desses furos e quando o peixe toma linha, por exemplo, ela vai fazendo aquele cliquezinho. É um cliquezinho bem suave, é um barulhinho até que gostoso, ele não chega a ser incômodo, tá? Mas algumas pessoas podem sentir falta e achar que ele é baixo demais. Aqui nós temos um eixo feito em aço inox, o que também é muito bem-vindo para uma carretilha que é desenvolvida para pesca em água salgada, feito em aço inox, muito bom, um eixo bem reforçado. Aqui na parte de baixo o rolamento dele é um pouquinho mais largo, apesar de ser fino. Ah, e um detalhe, o parafuso dele aqui tem um encaixe para chave Allen. As torres que sustentam o suporte do pinhão são feitas em um bloco único e aparentemente são feitas em aço inox. Tá? Elas são razoavelmente pesadas, não passam a impressão de ser feito daquele material mais leve, aquela liga mais leve, que geralmente oxida muito fácil e que também quebra muito fácil. Como é uma carretilha feita para água salgada, eu acredito que essa peça seja feita em um material resistente à corrosão. Até porque nessa parte aqui, geralmente entra muita água, né, que vem pelo carretel. Embora o carretel dela seja fechado, então amenize, né, a entrada de água ali. Aqui nós temos o rolamento de apoio do pinhão, né, a parte interna do pinhão, a parte mais grossa dele, é apoiada por esse rolamento, que mede 12 milímetros de diâmetro externo, 3,5 de largura, e o furo dele aqui mede 8 milímetros, medida bem tradicional. Abaixo desse rolamento tem uma arruela e tem mais um calço aqui que aparentemente é feito de plástico, e acima dele mais um calcinho que também é feito de plástico. Essa peça de aço que vocês podem ver aqui, ela é responsável por sustentar todo esse mecanismo de giro, que é o que faz o gatilho subir e descer, e ele também é responsável por segurar o gatilho. Aqui temos dois parafusos que prendem o gatilho, então para soltar o gatilho é necessário soltar esses dois parafusos e puxar ele aqui para trás, que ele já sai sem nenhuma dificuldade. Uma coisa que eu observo aqui que eu acho bastante interessante é essa peça preta aqui, ó. Vejam que tem aqui tem um parafuso, aqui tem mais um parafuso e aqui mais um parafuso. Essa peça preta é semelhante à usada nas carretilhas da Shimano. Então, basicamente, como essa é uma carretilha desenvolvida para pesca em água salgada, essa peça preta é uma forma de eliminar o atrito entre as peças que se movimentam e o chassi. Então, tudo que se movimenta aqui está em cima dessa peça de plástico. Então, em algum momento, se houver algum desgaste, você vai trocar apenas essa peça. E isso também vai eliminar a chance de corrosão, né, de oxidação. Porque quando as peças giram em cima do metal, em cima do alumínio, por mais que ele tenha uma pintura, uma proteção contra a água salgada, ainda assim, com o tempo, ele vai sofrer um desgaste naquela pintura e pode acabar sendo atingido pela água salgada. Então, nesse caso aqui, essa peça serve também como um reforço para a proteção da camada anticorrosão. Temos aqui o sistema de gatilho com duas molas, tá? As duas aparentemente têm a mesma medida, o mesmo tamanho também. Aqui nós temos o bracinho articulado, que é responsável por fazer o gatilho subir. Aparentemente ele é feito em aço inox e ele também é aliviado. Vocês podem ver, ó, que ele tem um recorte aqui na parte de dentro, né? Ele tem um formato bem diferente e ele é preso através dessa chapinha aqui, ó. Ó, se eu empurrar ele para cá, vocês vão ver que tem um parafusinho aqui, ó, que segura essa pecinha. Então essa pecinha de aço é responsável por manter esse bracinho articulado ou esse martelo sempre alinhadinho. Então ele vai subir e vai descer sempre retinho. Pessoal, então vamos aqui à contagem de rolamentos. Nós temos um rolamento na tampa, 2 com o do carretel, 3 com o interno do pinhão, 4 com o externo do pinhão, 5 com o interno do eixo da manivela, 6 com o externo do eixo da manivela, e aqui no pegador eu sei que nós temos rolamento, porque vejam, ele gira muito macio, não faz barulho e gira muito macio. Porém é o seguinte, com a ajuda de uma moeda eu consegui tirar essa tampa, porém nós não conseguimos soltar o parafuso
que prende esse pegador à manivela. Infelizmente, a gente quase que danificou esse parafuso, então para não correr esse risco eu acabei abandonando. Então, na teoria, essa carretilha tem 8 rolamentos. Então, como aqui na contagem nós temos 6, a gente conclui que no pegador nós temos mais 2. Existe a possibilidade de adição de mais 2 rolamentos aqui no eixo sem fim, né, trocando essa bucha pelos rolamentos, o que é um ponto bastante positivo. Para quem vai pescar em água doce, pode usar rolamentos de aço inox tradicional, e para quem vai pescar em água salgada, pode usar ali um rolamento de cerâmica, que também pode ser uma boa opção, justamente pensando em prevenir qualquer tipo de oxidação. Então, pessoal, vamos aqui ao resumo. Nós temos aqui uma carretilha extremamente bem feita, muito robusta. Temos um chassi em alumínio, que é muito bem feito, e temos a lateral da manivela também feita em alumínio. Tá? Então essa carretilha é de fato extremamente robusta. Como eu comentei com vocês, eu tive a oportunidade de testar ela antes de gravar esse vídeo, e o que para mim foi bastante bom, porque uma informação que eu não tinha para passar para vocês lá no primeiro vídeo dela, que era aquela questão do guia de linhas ser sincronizado com a tomada de linha, eu já consegui trazer nesse vídeo, porque nós não temos nenhuma informação declarada sobre essa função. Então, falando mais sobre construção, é uma mecânica extremamente resistente, tá? Então isso aqui é uma coroa que vai durar muitos anos mesmo. Mesmo na mão de quem é um pouco cupim, ela vai durar legal. Os discos de freio têm um tamanho bom, tem uma área de contato bom. Outra coisa que vocês devem ter notado conforme eu fui desmontando é a ausência de um disco de freio entre a coroa e esse disco dentado. Isso aqui acontece justamente porque essa engrenagem fica entre eles. Tá? Então, nesse caso, não seria possível colocar um disco de freio aqui. Temos nessa carretilha um pinhão extremamente forte, muito condizente com a proposta dela. Temos um anti-reverso de excelente qualidade. Temos rolamentos de aço inox de excelente qualidade. A estrela de fricção, além de muito bonita, ela é extremamente reforçada e é muito bem feita. Além de ter uma robustez muito legal, ela tem também um acabamento excelente e toda ela foi muito bem ajustada para ser uma carretilha toda muito compatível com a sua proposta. Vejam esse carretel, ele comportou 210 metros de linha 0,37 mm monofilamento. Eu acredito que pesqueiro nenhum vá te exigir 210 metros de linha. Mas o fato de ter um carretel com uma capacidade de linha maior, além dele ter mais linha caso o lago esteja muito grande, a gente vai ter também mais um benefício. Suponhamos que você esteja pescando, a sua linha arrebenta, você perca um pedaço de linha. Ainda terá muita linha aqui. Se eventualmente acontecer de mais uma vez perder mais um pedaço de linha, ainda teremos muita linha aqui. Então naquela urgência ali, você não precisa jogar fora aquele restinho de linha que sobrou, caso o carretel fosse mais raso, jogar fora aquela linha para poder fazer um reabastecimento. Nesse caso, como temos muita capacidade de linha, a gente poderia perder aqui uma certa quantidade, 2, 3 vezes, que ainda assim teríamos uma boa capacidade de linha disponível. Então isso aqui é um ponto bastante positivo. Então quando as pessoas falam assim, mas pesqueiro nenhum usa 150 metros, pesqueiro nenhum usa 200 metros de linha. Bom, às vezes até eu usaria, mas como é uma carretilha feita para água salgada, que poderia muito bem ser aplicada para uma pesca de rio, de repente pescar peixe de couro, quem sabe, você precisaria de ter uma boa capacidade de linha e normalmente uma linha mais grossa, então ela atenderia. Então por todos esses e outros motivos, eu julgo sim como muito bem-vindo uma carretilha com um carretel mais fundo como esse. Então pessoal, o que vocês acharam aqui da Haibo Venom? Eu particularmente gostei bastante. Como eu comentei com vocês, eu testei essa carretilha em uma pescaria e ela se saiu super bem. A única coisa que eu não gostei e que eu troquei antes de usar foi essa manivela com esse pegador único, porque ele é bem grandão. Eu vou deixar aqui embaixo nos comentários, na descrição do vídeo, o link para a compra da carretilha e também para a compra da manivela que eu comprei para usar nela, beleza? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente achei essa carretilha
excelente e acredito que uma grande parte de vocês também vai achar. Caso tenha interesse em comprar, mais uma vez o link vai estar aqui embaixo na descrição. E lembrando que quando você compra através dos nossos links, você contribui para que nós continuemos fazendo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Beleza? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!